Renovemos a consagração a Nossa Senhora Aparecida nesta segunda-feira. Ó Maria Santíssima, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, que nosso Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e, sobretudo, na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nos preparemos para despertar para Jesus nesta segunda-feira. Jesus te convida, vem com Ele mais esse dia, 8h10, dia 16 de novembro, segunda-feira. E você é o nosso convidado especial a dizer desperta para Jesus. Convido também vocês que nos acompanham através do aplicativo da Rádio Paranapanema, você que nos acompanha através da internet, você que estará nos assistindo através da TV Estância. Convido você a despertar para Jesus em qualquer momento, em qualquer hora, que você possa dizer: eu quero despertar para Jesus. Por isso, desperta para Jesus. Aqui do estúdio, eu, Erinete Doiane, Padre Gilberto Moreto, Fernando Carré e Adilson Pedro. E você de casa, com quem você estiver, ou no seu trabalho, ou no seu carro, que você possa abrir o coração e despertar para Jesus nessa manhã. Vamos lá? Eu conto até 13 e nós soltamos a voz. 1, 2, 3. Desperta para Jesus! Despertando para Jesus e o Evangelho do dia. O Evangelho desta segunda-feira é Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho. E estava sentado pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. E no mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus
glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. 8h13, esse é o Evangelho dessa segunda-feira. Senhor, eu quero enxergar de novo. É o pedido que o cego apresenta a Jesus. E também esse pode ser o nosso pedido nessa manhã de segunda-feira. Que nós enxerguemos de novo, que nós enxerguemos com os olhos da fé e percebamos, em meio aos acontecimentos da nossa vida, a presença de Jesus, que nos acompanha e ilumina com a sua presença. Que possamos enxergar de novo a nossa própria realidade, a nossa vida pessoal, e nos reconhecer necessitados dessa luz de Deus para a nossa vida. Reconhecer que podemos também superar as situações de pecado presentes na nossa vida e começar a viver de um jeito novo. Que nós possamos enxergar de novo a nossa família, percebendo aquilo que há de bom, de positivo, não ficando fixado nos limites dos outros, mas vê-los de maneira mais ampla. Ninguém é 100% perfeito. Somos fracos, miseráveis, pecadores, em processo contínuo de construção. Por isso, devemos dar ao outro a oportunidade para que ele possa também superar os seus limites. Podemos pedir a Jesus que nos ajude a enxergar de novo, portanto, os nossos relacionamentos, as situações complexas que se apresentam na nossa vida. Ele pode mudar o nosso olhar, ele pode ampliar o nosso campo de visão. Quantas vezes ficamos fixados apenas em certas situações, remoendo dentro de nós o passado, nos lamentando porque fizemos isso, deixamos de fazer aquilo, ou então remoendo aquilo que nos falaram, que nos disseram. Podemos olhar de um jeito novo para o nosso passado, aprender com ele, a superar aquilo que no passado nos deixou entristecido, desanimado. Podemos reinterpretar o passado e deixar o passado de fato passar, pois já não podemos fazer nada a seu respeito. Agradecer a Deus, porque o passado nos ensinou tantas coisas com certeza, e trazer essa experiência para o hoje, para o presente. Afinal de contas, a vida acontece agora. Podemos também pedir que Jesus nos faça enxergar de novo o futuro. Quantas vezes ficamos demasiadamente ansiosos em relação ao futuro, preocupados, e muito daquilo que nos preocupa nem mesmo chega a acontecer. Podemos então olhar para o futuro com serenidade, fazendo o que está ao nosso alcance agora, no dia de hoje. É a melhor maneira de prepararmos o futuro. Podemos, portanto, pedir a Jesus que possamos enxergar de novo a nossa vida, enxergar nossas alegrias e tristezas, preocupações à luz da fé. Afinal de contas, tudo passa, tudo tem um começo, um meio e um fim, tudo se transforma. Quem participou da missa do domingo deve se lembrar das palavras de Jesus: céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Nesse mundo tudo é transitório, é provisório, começa e termina. Precisamos de algo que dê um alicerce à nossa vida, e é justamente Deus e sua palavra que serão o nosso alicerce, no qual iremos de fato edificar a nossa vida, e iremos enfrentar as variações, as mudanças da vida à luz da fé. Nós precisamos de algo que nos sustente, de algo que de fato alicerce, fundamente a nossa vida. Em meio às coisas que passam, o que poderá alicerçar, fundamentar a nossa vida, senão Deus e sua palavra? Que nós deixemos então com que a palavra alimente a nossa fé, nossa esperança, e amplie
a visão que temos a respeito da vida, sabendo que Deus está conosco. Estamos vivendo aí tempos difíceis, quantos sinais de morte. São os ataques em Paris, a situação lá em Minas Gerais com o rompimento da barragem, quanta morte, dor, sofrimento. Mas em meio a tudo isso não podemos perder a esperança. Sabemos que tudo caminha para uma plenitude, para a vitória definitiva da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio, da fraternidade e da paz sobre a violência. Somos convidados a olhar nessa atitude de fé a vida. Diante de tantos sinais de morte, tantas tragédias, acontecimentos tristes, não podemos perder a esperança. Ao final, a vitória será de Deus, será da vida, será daqueles que fazem o bem, que promovem a paz, a justiça e a fraternidade. Rezemos também por esses que são vítimas da violência, vítimas muitas vezes também da incompetência humana, do descaso humano, e façamos a nossa parte, promovendo a paz, a bondade, a solidariedade. Se cada um fizer a sua parte, isso já será uma contribuição para que o mundo seja melhor. Não percamos a fé e a esperança diante dos sinais da morte, porque sabemos que a vitória final será a da vida, a da justiça, a da paz e da fraternidade. Senhor, eu quero ver de novo. Que você também hoje afirme isso, peça isso a Jesus, que Ele te ajude a enxergar a vida de uma nova maneira, à luz da fé. Não fique preso ao passado, preso demasiadamente às suas preocupações, inseguranças, medos, mas perceba que Jesus se faz presente na sua vida e Ele pode ampliar o seu olhar, pode te fazer enxergar de uma maneira nova a existência. 8h20, Erinete, esse é o Evangelho dessa segunda-feira. 8h20, Padre Gilberto. Nós vamos para um giro de comercial e voltamos já. Às 8h27, retomamos o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Estamos aí no segundo mandamento, não pronunciar o nome de Deus em vão. Vamos ver então a blasfêmia, que é um pecado contra esse mandamento, número 2148. A blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, faltar-lhe deliberadamente com respeito ao abusar do nome de Deus. São Tiago reprova os que blasfemam contra o nome sublime de Jesus, que foi invocado sobre eles. A proibição da blasfêmia se estende às palavras contra a Igreja de Cristo, os santos e as coisas sagradas. É também blasfemo recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas, reduzir povos à servidão, torturar ou matar. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. Portanto, não podemos usar o nome de Deus de maneira indevida. Não podemos ofender a Deus com palavras de ódio, ofensa, desafiá-lo, e nem mesmo usar o nome de Deus para fazer o mal. Infelizmente, nós sabemos que até ainda, nos dias de hoje, o nome de Deus é invocado para promover a guerra, para matar. É um pecado isso contra o segundo mandamento. Deus sempre quer a vida, quer a paz, quer a fraternidade. Jamais Deus quer a guerra, a discórdia, a violência. Quer que usemos o seu nome para matar, para escravizar. É um grande pecado contra o segundo mandamento. E nós também devemos, como já falamos também no programa passado, quando utilizamos ou nos referimos ao nome de Deus, precisamos fazê-lo com o máximo respeito possível. Afinal,
Deus é Deus e o seu nome é santo. Portanto, a blasfêmia é contrária ao respeito devido a Deus e a seu santo nome, e é um pecado grave. Agora o número 2149, as pragas. As pragas que fazem intervir o nome de Deus sem intenção de blasfêmia são uma falta de respeito para com o Senhor. O segundo mandamento proíbe também o uso mágico do nome divino. Santo Agostinho dizia, e aqui cita o catecismo: o nome de Deus é grande, lá onde for pronunciado, com o respeito devido à sua grandeza e à sua majestade. O nome de Deus é santo, lá onde for proferido com veneração e com temor de ofendê-lo. Então não podemos, por exemplo, desejar o mal e invocar para isso o nome de Deus. Desejar o mal para o outro, invocar as pragas, isso não tem nenhum fundamento. Deus jamais se deixaria levar por uma intenção dessas, alguém invocá-lo para fazer o mal, para prejudicar o outro. Isso não existe. E se fazemos isso, é um grave pecado também. Não podemos invocar o nome de Deus em vão, querendo utilizar desse nome santo para fazer o mal, para prejudicar o outro. Portanto, o catecismo agora continua nos ensinando que o nome do Senhor pronunciado em vão, isso não pode acontecer. Número 2150. O segundo mandamento proíbe o juramento falso. Fazer juramento ou jurar é invocar a Deus como testemunha do que se afirma. É invocar a veracidade divina como garantia de nossa própria veracidade. O juramento empenha o nome do Senhor. É ao Senhor teu Deus que temerás. A Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Portanto, não podemos jurar falso, invocando o próprio Deus como testemunha de uma coisa falsa. É também um desrespeito, um pecado ao nome santo de Deus. Quando invocarmos o nome de Deus, seja para realmente dizer a verdade, seja para promover a vida, a justiça, a paz, a fraternidade. Jamais podemos invocar o nome de Deus para testemunhar uma coisa que não é real. É um pecado também, é uma ofensa a Deus. Abster-se de jurar falsamente é um dever para com Deus. Como Criador e Senhor, Deus é a regra de toda a verdade. A palavra humana está de acordo com Deus ou em oposição a Ele, que é a própria verdade. Quando é veredicto, o ilegítimo juramento põe à luz a relação da palavra humana com a verdade de Deus. O juramento falso invoca Deus para ser testemunha de uma mentira. Portanto, jamais podemos mentir e invocar o nome de Deus. É um pecado contra o segundo mandamento. E o catecismo agora fala do perjuro. O perjuro é aquele que, sob juramento, faz uma promessa que não tem intenção de manter, ou que, depois de ter prometido algo sob juramento, não o cumpre. O perjúrio constitui uma grave falta de respeito para com o Senhor de toda a palavra. Comprometer-se por juramento e praticar uma obra má é contrário à santidade do nome divino. Portanto, o perjúrio é quando invocamos o nome de Deus, prometemos algo que iremos realizar e depois não o realizamos. Não invoquemos o nome de Deus em vão. Invoquemos apenas para a verdade, para promover a vida, a justiça e a paz, não em benefício próprio, não para ocultar intenções que não são dignas. Jamais podemos, então, invocar a Deus como nosso companheiro em coisas que não promovem a vida, que não promovem a dignidade da pessoa humana, tentando buscar o benefício pessoal e se servindo, se utilizando de maneira indevida do próprio nome de Deus.
8 horas e 35 minutos, Erinete. 8 horas e 35, Padre Gilberto. Nós vamos para um giro de comercial. Voltamos daqui a pouco. 8 horas e 41 minutos, retomamos o estudo do Catecismo da Igreja Católica pela Paranapanema e também com você aqui que nos acompanha pela TV Estância. Agora o número 2153. Jesus expôs o segundo mandamento no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Jesus ensina que todo juramento implica uma referência a Deus e que a presença de Deus e de sua verdade deve ser honrada em toda palavra. A discrição em recorrer a Deus na linguagem caminha de mão dadas com a atenção respeitosa à sua presença, testemunhada ou desprezada em cada uma de nossas afirmações. Portanto, precisamos ser verdadeiros, autênticos, quando invocamos o nome de Deus. Ele não pode ser cúmplice de uma mentira, de uma situação não verdadeira. Precisamos vencer essa tentação de querer também, às vezes, ocultar nossos atos invocando a Deus. Precisamos assumir a responsabilidade por aquilo que fazemos. Muitas vezes é fácil querer também jogar a culpa em Deus. Foi vontade de Deus, quando nós poderíamos ter agido de maneira diferente. Ou então tem gente que joga a culpa no demônio. Foi o demônio que me fez fazer isso. De maneira alguma. Ele pode sugerir, mas não interfere na nossa liberdade. Somos nós que agimos, nós que fazemos, e nós que temos que assumir aí a responsabilidade pelos nossos atos, escolhas, pelas nossas ações. Seguindo São Paulo, a tradição da Igreja entendeu que as palavras de Jesus não se opõem ao juramento quando é feito por uma causa grave e justa. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, não se pode fazer a não ser na verdade, no discernimento e na justiça. E o Catecismo cita como exemplo o tribunal. Se estamos numa situação dessa, devemos dizer a verdade, nunca mentir. Podemos invocar nesse caso a Deus porque iremos falar a verdade. Não iremos prejudicar o outro, não iremos inventar uma história para derrubar o outro, mas seremos testemunhas para que a verdade venha à luz e a justiça possa acontecer. Então, nesse caso, é possível, sim, invocar o nome de Deus, desde que seja para dizer a verdade, nunca para tentar fazer uma situação falsa, prevalecer, por exemplo, numa situação de tribunal, mas para que a verdade apareça. Nesse caso, a Igreja não proíbe que se invoque aí o nome de Deus, porque iremos falar a verdade, como nos ensina aqui no número 2154, o Catecismo. A santidade do nome divino exige que não se recorra a ele para as coisas fúteis, e não se preste juramento em circunstância suscetível de interpretá-lo como uma aprovação do poder que o exigisse injustamente. Quando o juramento é exigido por autoridades civis ilegítimas, pode-se recusá-lo. Deve ser recusado quando é pedido para fins contrários à dignidade das pessoas ou à comunhão da Igreja. Portanto, nós temos nossa consciência e ninguém pode violá-la. Não podemos ser obrigados a fazer um juramento em nome de Deus para testemunhar uma mentira, uma situação falsa. Nesse sentido, a Igreja é bem clara. Aquilo que atenta contra a vida humana,
contra a dignidade da pessoa humana. Não pode ser isso usado de uma maneira mentirosa. Não podemos jurar de maneira falsa para de fato prejudicar alguém, para que uma situação de mentira prevaleça. Portanto, nós temos o direito também de fato, de não sermos violados na nossa consciência, de não testemunharmos uma mentira, de não provocar uma interpretação falsa daquilo que aconteceu. Devemos nos pautar sempre pela verdade, pela autenticidade. Se na nossa consciência estamos convictos de que algo é autêntico, é verídico, que de fato aconteceu, aí sim, nós podemos testemunhar. Se não temos a certeza também, se não temos todos os elementos para chegarmos a essa conclusão, não devemos testemunhar, porque não sabemos as diversas situações do fato e não sabemos se estaremos ou não contribuindo para que a verdade venha à tona. Por isso, tomemos cuidado. Quantas vezes nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, facilmente até nós julgamos, condenamos, sem saber do outro lado da história, sem ter todos os elementos para chegar a uma conclusão. Muitas vezes nós temos a tentação de facilmente chegar a uma conclusão de fatos, os quais nós não temos todos os elementos para que possamos interpretá-lo de maneira oportuna. Por isso não podemos ser precipitados quando julgamos, quando realmente damos uma opinião sobre algo que não temos certeza, que não vimos pessoalmente, que não ouvimos, porque é muito fácil a conversa que vai sendo transmitida, o fato vai sendo distorcido e nós às vezes temos aí a tentação de colaborar para que uma mentira possa ser ainda mais propagada. Temos que ter atenção com aquilo que falamos, porque sabemos que as palavras, depois de pronunciadas, não retornam e elas vão gerando aí consequências na vida das pessoas. E agora o nome do cristão, número 2156. O sacramento do batismo é conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo, o nome do Senhor santifica o homem e o cristão recebe seu próprio nome na igreja. Este pode ser o de um santo, isto é, de um discípulo que viveu uma vida de fidelidade exemplar a seu Senhor. O nome de batismo pode também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã. Cuidem os pais, os padrinhos e o pároco para que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. O nome nos identifica e é muito importante quando escolhemos o nome da criança que ele tenha um sentido cristão. Não podemos entrar simplesmente na moda, nem sabemos o que significa tal nome, achamos bonito e vamos colocá-lo nas crianças. Precisamos aí ter também um discernimento. O nome é santo e quando apresentamos a criança para o batismo, então a chamamos pelo nome que o pai e a mãe escolheram e invocamos sobre aquela criança a presença de Deus através do santo batismo. Somos batizados em nome de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Nós são 8h49, Erinete. 8h49, Padre Gilberto. Nós vamos para um giro de comercial e voltamos já. Não espere, 8h53 e nós convidamos você neste momento a se colocar diante da presença de Jesus. Apresentando a Ele o seu início de semana, apresentando a Ele esse dia e apresentando também ao Senhor as pessoas que pedem as nossas orações. De maneira particular, quero colocar no coração de Jesus a Andréia, seu esposo e toda a sua família, também a Adriana Aparecida, o Juarez, a Fátima e família, a Heloísa Chagas, a Fátima Bessi, a Michele, o Rafael, a Cíntia, a Jerusa, a Cássia. Apresentar também no coração de Jesus a Maria Ivone e José de Melo, apresentando a nossa família. E nós queremos pedir
As bênçãos de Deus, Padre Gilberto. Pelo sinal e poder da Santa Cruz, e pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor vos abençoe e proteja. Volva seu olhar sobre vós e tenha compaixão de cada um. Que Ele mostre a sua face misericordiosa, vos dê a paz e vos conceda a plena saúde. Jesus, que aliviou os sofrimentos, curou as doenças e libertou os possessos, afaste de vós todos os males e enfermidades. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus Pai vos abençoe agora e sempre, e vos acompanhe em todos os momentos da vossa vida. Deus Filho conceda a saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo ilumine a todos. E pelas mãos de Nossa Senhora, de São José e de São Sebastião, que Deus abençoe os ouvintes mencionados, abençoe também a você que está agora na sintonia da Paranapanema, a você que nos acompanha pela TV Estância, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E assim chegamos ao final. Mais um programa É Fácil Ser Feliz. E nos despedimos de vocês. Se Deus quiser, próxima segunda, Padre Gilberto Moreto e a TV Estância estará conosco. E você que nos ouve pelo rádio, ajude a divulgar através do Facebook do Padre Gilberto Moreto, através do meu Facebook, da Rádio Paranapanema, da TV Estância. Você poderá estar assistindo o programa Desperta para Jesus nas segundas-feiras. Nos despedimos de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã, Dilson. Opa, até amanhã. Obrigado, Padre Gilberto. Obrigado aí, Ernesto Doriano. Obrigado, Fernando Carré, né? Um abraço a todo o pessoal também da excelente TV Estância. Um abraço a você, ouvinte da Zero, hein? Até daqui a pouquinho com o Padre Marcelo Rossi, nosso momento de fé, e também com o programa do Horário Fedinho. Amanhã tem mais às 7 da manhã. Até lá e a todos uma boa semana.